O assunto de hoje é direcionado especialmente para você, mamãe de primeira viagem ou não, que acabou de descobrir que seu filho tem alergia à proteína do leite de vaca. Vem com a gente depois da vinheta. Olá, eu sou a Gabi Pascoal e esse podcast é patrocinado pela Vitafor para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Oi, eu sou a Camila Delgado e juntos vamos trazer histórias de superação e muita informação para você viver melhor. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, o seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e identificar como a suplementação é capaz de auxiliar você e as pessoas que você ama nos cuidados com a sua saúde. Faça a sua inscrição em nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Camila, fala um pouquinho sobre a convidada de hoje pra gente. Convidada maravilhosa, Gabi. Nossa convidada de hoje é pós-graduada e docente de pós-graduação em nutrição clínica funcional, autora de 18 livros sobre nutrição clínica e possui mais de 30 anos de experiência em atendimento clínico. Seja muito bem-vinda, Denise Carreiro. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, falando de um assunto que é extremamente importante, né? É bom demais, né, Denise? Eu acho que pra gente começar, né, antes de mais nada, a pergunta que não quer calar. Meu filho tem alergia a leite. E agora, né? Então, assim, quais são as principais reações que as mães, que os pais que chegam no seu consultório, né, com esse diagnóstico têm, e quais são as principais dúvidas que eles têm em relação ao assunto? Olha, eu costumo falar que é o seguinte: a hora que você já sabe, que você descobre que o filho tem alergia ao leite, graças a Deus, tá? Com certeza. Porque o grande problema hoje é que o que eu atendo muito criança no consultório, e as crianças chegam no consultório e passaram por muitos, mas muitos processos, muitos problemas, tá? E nesse processo todo, foi sugerido qualquer coisa para a criança, menos a coisa mais básica que existe para um bebê que está amamentando: alergia ao leite, certo? Quer dizer, é a coisa mais simples. Ah, mas está amamentando, mas a mãe está consumindo leite. Exato. Então, quando a mãe consome leite, a beta-lactoglobulina em 2 horas está no leite materno e passa para a criança. Só que é uma coisa tão simples e tão lógica que acaba sendo desconsiderada e a gente não consegue entender por quê, né? Então, eu acho que um dos principais fatores hoje dessa dificuldade de entender é que as causas alimentares das doenças crônicas não transmissíveis, inclusive os processos alérgicos, não são estudados numa faculdade de medicina. Exato, tá? Né, doutora? Então, e aí o pessoal pensa em qualquer coisa, menos na relação que aquele alimento está causando problema na criança, né? E a gente fala em reação, a mãe fica desconfortável, o pai fica desconfortável porque não sabem o que a criança possui, e é um não sabem a né? raiz, é um desespero. E quais sintomas que a gente deve prestar muita atenção, já falando nesse diagnóstico, e que a pessoa tem que se atentar a falar, poxa, isso é um sinal de alerta? Então, quando a gente pega lá o bebezinho, que ou a única coisa que ele tá fazendo é amamentando, mamando, né, peito, ou tá com algum tipo de fórmula, e essa criança começa a ter sangramento intestinal, começa a ter muco nas fezes, começa a ter ou obstipação intestinal ou diarreia, começa a ter 5 dias de vida bronquiolite, tá? Ou a criança já começa a ter dermatite, escamação. E ninguém sabe e chora. O que é, né? E aí muitas vezes a criança chora e começa a chorar, a mama e chora, né? Aí é refluxo. Óbvio primeira que o refluxo, coisa que eles falam, primeira né? coisa, sempre, sem nem investigar o resto. Aí o que acontece? É refluxo. Pode ser refluxo? Pode. Só que o refluxo, como eu brinco, não vem do além nem se instala como entidade. Eu não vou ter um refluxo do nada, tá bom? Sim. Então, quando acontece isso, é porque não tá conseguindo digerir essa proteína do leite da vaca. Sim. A proteína do leite de vaca, ela é de dificílima digestão. Né? E a gente tem que ter muita tolerância imunológica, tem que ter um organismo digestivo mais
maduro para você conseguir ter melhor digestibilidade de algumas dessas proteínas do leite. Ou tolerar as proteínas que não são digeridas. E o bebezinho, ele tem isso? Não tem, gente. Bebezinho, quando nasce, ele ainda não tem enzima digestiva suficiente para digerir. Ele só sabe, o organismo dele só sabe digerir o leite materno. Então, dentro desse quadro, o sistema imunológico é imaturo, o sistema digestivo é imaturo. Então, nesse processo, a mãe tem que ser orientada na alimentação. E aí a gente ouve a mãe falar assim, doutora, mas eu me perguntei, falaram que a alimentação que eu consumia não tinha nada a ver com isso. É direta, a ligação é direta do que a mãe come com o que você o bebê sente. Pontuou, né? A mãe come o produto, né, que contém a leite. E isso é reflexo no leite em 2 horas, né? Em 2 horas você tem essas proteínas intactas. Você já tem as proteínas, né, diretamente. Então, se esse bebê sofre de algum problema, de fato, ele vai ter esses sintomas, essas manifestações. E se a gente pensar, doutora, se for uma criança que esteja na alimentação já, quanto tempo após o consumo do alimento ela já sente aquelas reações? Então, nós temos algumas diferenças entre os diversos tipos de hipersensibilidade que existe, tá? Legal. Então, existe uma hipersensibilidade que é aquela que é mediada por uma imunoglobulina chamada IgE. É aquela que quando o pai e a mãe vão no médico, ele vai pedir o exame de sangue, o RAST, ou vai fazer o prick test, que é o examezinho na pele. Então, esse exame é para avaliar IgE. E o IgE é a alergia que é chamada imediata. É legal. Aquela que, em geral, a criança toma o leite e vomita. Toma o leite, a barriga incha. Toma o leite e dá alteração. Então, a reação é imediata. Tá. Então, aí já não deveria nem ter dúvida. Porque é uma ligação imediata, entendeu? Então, por isso que também é a mais fácil de ser detectada. Legal. Como ela tem uma reação imediata, depois de, às vezes, a mãe quebrar a cabeça, né, várias vezes, mas ela é mais fácil de ser detectada, porque até um exame de sangue, com facilidade, consegue detectar. E como as reações são mais violentas e são mais rápidas, é mais fácil detectar. Drásticas, né? Só que esse tipo de alergia, ele é mais fácil de ser detectado, mas o cuidado tem que ser muito maior. Porque nesse tipo de alergia, não é efetivamente a proteína mal digerida que está desencadeando uma reação. Sério? Mas são peptídeos, são fatores pequenininhos dessa proteína, fragmentos, né, que podem desencadear. Então, o que acontece com essa criança? Ela não pode ir com traços do leite. Ela não pode ir com, muitas vezes, o cheiro do leite. Contato. Creminho, shampoozinho que tem leite. Nada. Ai, que dica Então, bacana, né? Não é só o consumo, né? Então, assim, Não, até não. porque a gente... É muito comum isso, né? Um sabonete que tem leite, uma coisa assim que é feita com leite, e aí E é também muito não dá. comum o sabonete com leite, né? Se a gente vai parar pra pensar. Creme também. E a gente estava até comentando um pouco isso antes, né? Quer dizer, é o tipo da coisa que acaba mudando a família. Sim. Completamente. Porque muitas crianças, quando elas desenvolvem esse tipo de alergia, não pode ter leite na casa. Sim. Eu atendi uma criança que, se você consumisse o leite hoje, no dia seguinte, fosse e desse um beijo na criança, ela ia parar no hospital. Nossa, super doutora. complicado. Uma criança que estava consumindo 4 alimentos. Era aquele produto elementar, né? Que eu não vou nem falar o nome, mas é aquele produto elementar que é pronto para ser já absorvido. Frango, chuchu e arroz. Qualquer outra coisa que essa menina comesse, ela ia parar no hospital. Ela passava extremamente mal, tá? Sim. E aí você fala assim, e por quê? Tá? Porque, na verdade, você tem uma alergia imediata e você tira o alimento ou você tira qualquer contato com aquele alimento, ok. Esse problema, nesse momento, está resolvido. Mas para você desenvolver uma alergia, você tem que ter tido uma quebra da tolerância imunológica. Ou seja, vamos pensar assim, o nosso organismo foi feito para funcionar e não para não funcionar. E faz parte desse funcionamento a nossa capacidade de tolerar agressores. Sim. Agressor alimentar, agressor ambiental, agressor microbiano. Intestino tem 100 trilhões de bactérias. Então, o organismo tem que aprender a tolerar, né? E é a própria microbiota saudável que dá essa tolerância. Só que imagina um bebê que ele está nascendo e a microbiota está sendo formada.
Então, como a microbiota determina mais de 70% da formação das células de defesa que vai agir em todo o organismo, olha a importância do intestino, tá? É fantástico. E principalmente a importância da microbiota saudável. Sim. Só que como ela está sendo formada, ela depende dos componentes do leite materno para ser formada. Muito bacana. Tá? De E todas aí, as fases do leite, né, Denise? de todas as fases do leite. Tem O fases. leite materno chega a ter mais de 700 espécies de bactérias saudáveis. E ele tem fatores chamados bifidogênicos. O que é isso? São os alimentos das boas bactérias. Sim. Então, a partir daí, você consegue ir estabelecendo uma microbiota saudável que vai determinando um sistema imunológico, que vai aprendendo a tolerar agressores, e é por isso que só se entra com alimento para a criança depois dos 6 meses de vida. Olha quanta informação. É uma aula, né, Não, Gabi? é. A gente só fica assistindo aqui quanto conteúdo e quanta importância, de fato, da alimentação pro bebê. E você desses sabe primeiros dias. que assim, né, Denise? Você tá falando sobre a microbiota do bebê e tudo mais, dessa formação. E eu acho que até com tudo que a gente conversou até agora, surge uma dúvida, principalmente das mamães que estão lá. Essa questão da passagem de tudo pro leite materno, né? Da passagem do que a mãe come pro leite materno. A mãe consegue melhorar também, assim, saúde da microbiota, melhorar a capacidade digestiva e tudo mais, para que ela possa também ter nutrientes mais digeridos, melhor digeridos, a reação imunológica. Como que seria isso? Ela consegue tratar esse intestino? Sim, porque isso é uma coisa, quando vocês... é muito falado isso, então eu acredito, né, que o pessoal já deve ter ouvido, que é a relação do programa chamado Programa dos 1000 Dias, né? Então esse Programa dos 1000 Dias, ele fala o seguinte: o que acontece, na verdade é 1120 dias, tá? O que acontece 3 a 4 meses antes da mãe engravidar. Aliás, ó, mãe e pai, a responsabilidade é dos dois, tá? Então, esses 3, 4 meses antes, durante os 9 meses de gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança, é chamado de janela de oportunidades. Esse momento, ele determina o resto da vida da pessoa, em termos imunológicos, endócrinos e neurológico, tá? Nós estamos falando aqui de prevenção de transtornos funcionais do neurodesenvolvimento. Nossa, é super Autismo, sério isso. TDAH, que está brotando hoje Sem dúvida. nas crianças, entendeu? Sem dúvida. E a prevenção, ela tá aqui. Então, quando você fala faz diferença, faz total diferença. Sim. Porque quando a mãe já tá na gestação, e eu falo, a mãe gestante, hoje em dia, ela precisa tomar probiótico. Ela precisa tomar ômega 3. Ela precisa ter um complexo de vitamina e mineral. E esse sim, é importante ser direcionado para o metabolismo da pessoa. Sim, sem dúvida. Tá? Ser individualidade, procurar um profissional capacitado para fazer isso. Esse processo determina a programação metabólica, que é todo um processo que vai acompanhar a criança para o resto da vida dela e para os futuros filhos ou para as futuras gerações. Entendeu? Quase nada importante, né? Não, Certo? e olha o tanto, assim, pra mim, né, pra gente como nutricionista, que nós 3 somos nutricionistas, é um orgulho saber que a gente pode participar, né, que a gente deve participar, Determinar. não é? De tudo Determinar. isso. Então, A nutrição determina. É isso que, de uma maneira geral, não é passado para as pessoas. Tá? A nutrição ainda é muito pouco conhecida. Na verdade, a nutrição, ela determina. Tá? A nutrição, ela é a base de formação, ela é a base de prevenção e ela é a base de recuperação de função. Então, hoje a gente tem tantos estudos, nós temos aí vocês, né, com todas essas informações que vocês estão passando para as pessoas que são fundamentais, que são determinantes. E até por isso, esse ano, o livro que eu estou lançando agora é o Paradoxo Alimentar. Que legal. Que fala um pouco disso, quer dizer, a gente tem tanta base, a gente tem tanta evidência científica, a gente tem tanto resultado no consultório, na clínica, e ainda os nutrientes são ignorados, né? Muito bem. Então, e efetivamente, eu já tive casos de pessoas que falaram assim pra mim, porque eu pus o título do livro, Abordagem na Prevenção e Tratamento do Autismo, né? Olha, que Dos meus bacana. livros. Como é que pode prevenir? Só pode prevenir. A gente tem bases da Organização Mundial da Saúde falando isso. De É prevenção. toda essa base. Então, como a Gabi falou, quando você fala da mãe, sim, era aí que está todo o processo.
Essa microbiota saudável da mãe, ela passa DNA bacteriano através da placenta para a criança. E prepara essa criança para o acolhimento das bactérias saudáveis. A amamentação de primeira hora é um dos maiores processos de prevenção que existe. Previne mortalidade, aumenta tempo de amamentação. Exato. Né? É muito amplo e eu acho que assim, a gente pode falar de muitas patologias que a nutrição envolve, né, Gabi? Nossa, muitas. Muito. Ó, você que tem um filho Vitafor, né? A Luísa tem 1 ano e... 1 ano e 10. 1 ano e 10, olha lá. Programação metabólica aqui foi Programação perfeita. metabólica. Né? E a gente não vê diferença? Muita, a gente vê a diferença. O desenvolvimento. Eu tenho um neto que vai fazer 9 anos, nunca tomou um remédio até hoje. Olha aí. Exatamente. Nunca tomou um remédio. Quer dizer, tudo que foi feito de base. E, infelizmente, as pessoas não têm essas informações. E o que eu recebo no consultório, às vezes, chega a ser 5, 6, 7 crianças no mesmo dia. E profissionais que tenham esse conhecimento, né? E profissionais que entendam a real importância. Porque às vezes só ouve falar de algum pedaço da história e não sabe que eles de fato podem contribuir, como a gente bem falou, que muitos procuram ajuda naquele desespero para o filho que tem alguns sintomas desses que a gente citou no começo e de fato chegam na sua mão. Doutora, falando assim, para a gente conseguir alertar o pessoal de casa que tem a intenção, né, e tá nesse processo de busca de respostas, qual é a diferença entre a intolerância à lactose e a alergia do leite de vaca? Porque são duas coisas distintas, e muita gente Gabi? acha que é a mesma coisa, né? E muita gente. Então, aquela mãe que se viu aqui no nosso bate-papo, como ela pode entender e identificar? Porque conhecimento é a base de tudo, né? Sem dúvida. E assim, até só para terminar o que eu estava colocando para vocês, para a gente engatar nesse assunto. Claro, com certeza. Quando eu falo que você pega uma criança, tira o leite e a criança continua com problema, é porque não resgatou a tolerância imunológica. E esse resgate da tolerância, ele vai vir através principalmente da microbiota saudável. E da ação de um EPA, de um ômega 3, e da ação de uma vitamina e de um mineral. Eu preciso resgatar isso. Aquela saúde intestinal, porque o pessoal né? fala assim, a alimentação é o mais importante. É o mais importante. Mas a suplementação, como diz o Fabrício, nosso amigo, é o vento a favor de quem pedala. Ou seja, adorei. Se você... o Fabrício é fantástico. E é isso mesmo. Por quê? Se eu não entrar com isso, eu não tiro do círculo vicioso. Sim, tá? Então, seja na alergia, seja na intolerância, seja na hipersensibilidade, eu preciso recuperar função para tirar daquele quadro. O mais importante é prevenir, mas quando já existe o processo, eu tenho que recuperar. Até mesmo porque o intestino já está judiado, né, nesse processo. Com toda certeza. Com os sintomas, então a gente precisa resgatar essa saúde intestinal de fato. Sem dúvida. E essa diferença é o seguinte, na verdade, eu falo que a intolerância à lactose, às vezes eu brinco e falo que é conversa para boi dormir. Na verdade, assim, não quer dizer... Explica melhor isso, doutora. Não quer dizer que a intolerância à lactose não existe, tá? Mas ela não é causa de doença. A intolerância à lactose, como eu tenho uma ou diminuição ou falta da lactase, ela pode formar gases, estufar, irritar, ela pode levar a um processo de alteração de permeabilidade do intestino, abrir buraquinho nesse intestino, como eu brinco com o paciente, falo, abre a porteira, né, para entrar encrenca no organismo. Então, pode levar para esse lado, mas com alto grau de intolerância pode até dar diarreia, tá? Mas isso é o máximo que ela vai fazer. Então, os grandes problemas que desencadeiam problemas em relação ao leite de vaca são proteínas do leite de vaca, tá? E quanto às proteínas, a gente tem essas reações que a gente já falou, mas que são mais fáceis de detectar e um pouco mais restrito na hora do tratamento, mas mais fácil de detectar. O que normalmente é o maior causador de problema são as hipersensibilidades tardias. Ou escondidas ou irreconhecidas. O nome já diz tudo, né? E essas hipersensibilidades é que muitas vezes são confundidas com intolerância à lactose. Por quê? Porque o pessoal faz o exame e o GE dá negativo, os sintomas estão lá. E a criança muitas vezes consome o leite e já começa a observar que alguma coisa não está legal. Então, é intolerância à lactose. Por quê? Porque se ignora
a hipersensibilidade tardia. Não, e aí toma Tá? o leite sem lactose e continua sentindo tudo, né? E muitas vezes piora. Então. E aí, assim, o que é essa hipersensibilidade tardia? É simples assim. Quando, por algum motivo, a gente tem aquela proteína mal digerida do leite, que o organismo não conseguiu eliminar, porque uma parede intestinal íntegra, ela é capaz de falar, nutriente entra, encrenca não. Então, ela é capaz de pegar uma proteína do leite, do glúten ou qualquer outra e eliminar. Sim. E a gente ainda tem condições de combater e parar na hora certa. Então, o nosso organismo tem defesa. Sim. Se o ataque começa a ser maior que a defesa, o que Alguma coisa acontece? Eu altero, abro buraquinho nesse intestino, aquela proteína mal digerida que devia ser mandada embora Entra. consegue entrar. Quando ela entra, o organismo tem que combater. Para combater, ele faz um anticorpo grudar nessa proteína para marcar ela para o sistema imunológico eliminar. Isso forma um complexo antígeno-anticorpo que, num consumo frequente, começa a Desencadeia. circular no organismo. E os sintomas vão lá bombando, E o né? organismo, para combater, vai gerando substância pró-inflamatória, histamina, que no momento inicial, vamos pegar o copinho aqui, que no momento inicial, ele libera substâncias em quantidade que não são suficientes para dar sintoma. E a histamina em quantidade pequena ainda é relaxante cerebral. Adoro. Então eu não só não percebo que faz mal, eu adoro. Eu vou deixar de comer por quê? E aí fiz o exame e já deu negativo. Tá? Já tirei a lactose. E vai. E começa a consumir. E o Essas copinho vai substâncias enchendo. vão fazendo o quê? Se acumulando. Enquanto estão aqui, ó, é chamado processo inflamatório crônico de baixa intensidade ou subclínico. E é aqui que eu falo que é o safado e come quieto. Porque vai fazendo estrago atrás do outro, mas não dá sintoma. Quando é que vem o sintoma? Quando transborda. Copinho Tá, cheio. transbordou, veio sintoma. Aí você fala, qual sintoma? Aí vai depender da predisposição genética de cada um. Legal. Então, esse processo inflamatório e esses imunocomplexos podem se instalar aqui e causar rinite. Mas pro vizinho, sinusite. E pro outro, otite. É. Só que pro outro, amidalite, laringite ou faringite. Você sabe que pro meu Ou irmão, bronquite. quando ele descobriu que ele tinha alergia a leite, né? Ele descamava os pés dele. Era uma dermatite atópica, assim, de rachar o pé, Denise. Rachava o pé dele. É outra sangrava. ite, a dermatite. Nossa, e fazia isso no intestino também, que a gente descobriu depois. Então pode ser a esofagite, a gastrite, a colite ou a duodenite. Ah, Ou a isso- celulite, ou a tiroidite, ou a Tudo, labirintite. Ou, olha o que é importante aqui, a neurite. Nossa. Porque essas substâncias pró-inflamatórias, no Em cérebro, excesso. elas podem ativar o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, isso excita a célula nervosa. Pode dar desde dor de cabeça, enxaqueca, até agitação mental, irritabilidade, alteração de humor, TDAH, daí pavio você curto, começa a dar- mas também hipersensibilidade sensorial. Sabe aquele autista que o som incomoda, que a luz incomoda, que não consegue comer, que tem restrição, que tem Sim. processos de, como é que a gente fala? Rigidez, entendeu? Isso pode vir por excitação neuronal. Só que essa substância inflamatória que ativa o glutamato pode inibir o GABA. O GABA é o neurotransmissor que evita agitação mental, melhora foco, dimensiona problema, administra estresse, evita o pavio curto. Ou seja, é uma cascata de problemas, efeitos. né? Mas olha só, as causas são sistêmicas, com repercussão no sistema nervoso central. A gente já começa a escutar essas coisas, a gente acha que a gente tem tudo, não é? Com certeza, já tô pensando Meu aqui, Deus leite. do céu. Ô, Denise, me tira uma dúvida. Uma dúvida não minha só, mas de todo mundo que tá nos ouvindo, né? É uma doença genética? Olha, na verdade, assim, quando você pensa na predisposição genética, Tá. ela não é uma obrigação genética, tá bom? Então, eu falo que nós não somos filhos de chocadeira. Graças Certo. a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vem com uma carga genética, certo? Mas não é essa carga genética que determina o processo. Quem determina é o meio. Aí entra os fatores chamados epigenéticos, o expossoma. Então, esse processo vai O determinar ambiente que se ela o tá gene se localizada. expressa ou não. Né? É isso aí, é o ambiente. Legal, Maravilhoso, bacana. perfeito. Me fala uma coisa assim, o que eu tenho percebido, né? A gente que tá no meio da nutrição e tudo mais, a gente percebe que o mercado, né? O mercado, falando de produtos mesmo, ele tem evoluído para isso, né? Então hoje você, até com questão legislatória, você tem que avisar, contém traços de leite. A gente já vê que o mercado tem muita preocupação em lançar produtos sem leite, né, para atender essas pessoas, porque
é um problema que tem atingido cada vez mais. E eu queria saber, assim, como que você tem visto isso? Você acha que isso é uma conquista? Você acha que tem muita oportunidade aí? 30 anos de briga, né? Não é? 30 anos 30 de briga. anos de briga. Eu brinco, eu falo que 30 anos atrás eu era a louca, né? Hoje eu continuo sendo, mas tudo bem. Naquela época, você falar disso, o pessoal falava, meu Deus do céu. Eu chegava aí nos lugares, assim, tipo, zona cerealista, e falar, traz farinha de arroz, traz fécula de batata. E, e buscando soluções. Alternativas. Né? A gente não tinha. Só que é uma briga que a gente já vem há muito tempo. Com a VP, junto com a Valéria, antes da pós-graduação, a gente já tinha... Eu já dava aula para os cursos de extensão dela de alergia, de todos esses processos. Então, é uma briga que já vem de anos. Mas é uma briga que é sustentada. Sim. Nós temos base científica para isso. Nós temos evidências, nós temos sistema imunológico. Nós temos todo um conhecimento que sustentou isso. Tanto sustentou que até agora, ou há pouco tempo atrás, era assim, é moda. Tirar leite é moda. Era modismo. Tirar glúten é moda. Mas aí você começa a perceber quando não é moda, quando até as Big Foods começam a fazer produtos sem leite, produtos sem glúten, etc. Exatamente. Não vai fazer se não for uma tendência de consumo. E essa tendência de consumo vem por quê? Eu quero ver quem tira o leite e começa a funcionar. Quem tira o glúten e começa a funcionar. E aí fala assim, eu vou voltar a comer com frequência? Tem a qualidade de vida junto aí, né, Denise, envolvida. Então, eu acho que melhora muito, exato. Vai fazendo as coisas acontecerem, né? E esse processo do contém traços de foi um movimento feito por mães de crianças alérgicas. E que elas sofriam muito com os rótulos. Então, eles fizeram um movimento chamado Põe no Rótulo. E esse movimento foi por causa de crianças com alergia mediada a IgE. Porque elas não podem com traços de. Então, por isso que precisa ter nesse rótulo. Interessante, muito bom, né? E mães, né? Mãe vem com aquela força inegável, né? Aquelas que vêm com a força inegável, a criança sara. Aquelas que falam, será? Duvida ainda, né, Denise? Exato. E se tratando desses suplementos e do que a Gabi falou, né, pontuou, a indústria, eu acho que de fato tem se mobilizado muito para trazer produtos adequados, e eu acho que vai muito além em sabores gostosos também, porque dependendo, se a gente for pensar uma proteína, né, proveniente de soja, ervilha, arroz, ela tem sabor inerente peculiares, né? Peculiares inerente à matéria-prima, que quem sai de algum produto recorrente do leite não são as mesmas características. Mas falando nesse tipo de ambiente, o que não pode em suplementação faltar na vida desses pacientes que tenham a alergia à proteína do leite de vaca? Vamos pensar, o vento, qual é o melhor vento para trazer, né, para esse ciclista? O que normalmente a gente, quanto mais você estuda o processo relacionado ao desencadeamento de reações imunológicas, seja ela qual for, você vê que, de uma maneira geral, as pessoas dentro desse quadro, eu brinco e falo que elas são desnutridas por natureza, né? Mas essa desnutrição não é, muitas vezes, em carboidrato, em gordura ou em proteína. Na maior parte das vezes, são vitaminas, minerais, ômega 3, fitoquímicos e, principalmente, aí, o probiótico. E a gente sabe que o probiótico, ele não repovoa por si só. Ele tem uma ação importantíssima, transiente, para manter o meio estável para as bactérias nativas se reproduzirem. Então, muitas vezes, se a gente não parte desse processo, eu não tiro do ciclo vicioso. É a porta de entrada, né? Então, se você pensar as coisas básicas do básico, pensando em imunomodulação, probiótico, né? Hoje em dia anotem essa dica aqui, pessoal, pega a caneta, papel. Hoje em dia até tem também os pós-bióticos, etc, tal, mas eu acho que a hora que você regula a alimentação, trazendo o consumo de legumes, de verduras, de frutas, de cereais integrais, você vai ter os polifenóis e você vai ter as fibras, as bases de alimento para as bactérias saudáveis. Mas o probiótico, na maior parte das vezes, vai ser determinante. Outras vezes, para crianças, eu tenho que tentar começar entrando com paraprobiótico, né? Legal. Inicialmente. O ômega 3, fundamental. O ômega 3 por várias ações. E tomar um pouco de cuidado, porque em várias situações não é o DHA em maior quantidade. O DHA é o EPA. Legal. Porque, principalmente pensando em processo inflamatório.
tá? E o DHA também tem ação anti-inflamatória e estrutural, mas o DHA compete com o EPA em absorção. Então, dependendo do caso, na maior parte desses casos imunológicos, é mais importante o EPA do que o DHA. Perfeito. E não é que não é, pelo amor de Deus, gente, o DHA é fundamental. São estratégias diferentes. Mas para esse caso em si. Só que a proporção um pouquinho maior, né? Perfeito. Eu uso muito, não sei se eu posso falar, mas eu uso muito. Pode. Fica à vontade. Eu uso bastante o Omega 4 Plus, né? É fantástico. Porque eu acho que é uma das coisas que, em relação a custo-benefício, tem sido legal. Legal. Tá? Bacana. Então eu tenho usado bastante. Criança, muitas vezes, a gente tem mais dificuldade, mas a gente usa bastante. Outra coisa que é fundamental pra mim é vitamina D. Vitamina D é a base do processo imunológico. E outra coisa que eu chegava a tirar meu filho de edema de glote era com um composto de vitamina C. Tamponado com quercetina. Meu filho, eu não comentei, né, aqui, gente, mas meu filho era alérgico até antialérgico. É um pouco o que fez eu estudar tudo isso. E aí eu fazia um composto com vitamina C, quercetina, glutationa. Ele entrava em quadro alérgico, eu punha sublingual, ele saía em 15 minutos do quadro. Caramba. Nossa, Uma das doutora, vezes eu cheguei a tirar bacana. ele de edema de glote. Óbvio, no caminho do hospital, tá? Mas no caminho a gente já foi fazendo. Então, o nutriente é ele que determina a função, tá? O remédio, não estou falando que ele não é importante. Tem momentos Casos que, e graças a casos. Deus, Não que ele tem como, existe. né? Exato. Tá? Mas ele a não gente muda. pode evitar, né, doutora? Porque Ele não entrar- muda o processo. Sim. Ele controla, Ele não muda. mas ele não muda. Quem vai mudar o processo é o nutriente. Ele tapa o sol com a peneira. Basicamente isso. E às É vezes, isso aí. para você conseguir mudar um hábito alimentar, você entra com uma base para te dar mais nutriente, para melhorar o processo, para você conseguir fazer a mudança, principalmente em criança. Tá? Então não dá para falar, gente, hoje em dia, eu trabalho com suplementação há 30 anos, entendeu? Sim. E óbvio que eu priorizo a alimentação sempre. Porque é aquilo que o Fabrício falou. A suplementação é o vento a favor de quem pedala. E não faz Entendeu? milagre sozinha a suplementação. Não, é Se a tudo gente não junto, tem uma né? base, Eu canso um de contexto. receber gente, Tudo muitas junto. vezes no consultório, chegando a tomar R$3.000 de suplementação sem sair do quadro. Doutora, a gente fez aqui, acho que um bate-papo muito rico até agora, muito importante, acho que ajudou muitas pessoas que estão nos assistindo, e anotaram, porque a gente pediu para anotar, mas mais uma pergunta, mais uma dica de ouro para trazer pra gente. O que você traria de fundamental para essas mães seguirem? Essa é facinho, tá? Legumes, verduras e frutas. E frutas e legumes e verduras. Entendeu? Porque Mãe é menina. que tá amamentando e criança também. E mãe que quer engravidar. E mãe que quer E pessoas que engravidar. querem funcionar. Não tem como, né, gente? É a base. É É a aquele base. paciente que entra e É fala a assim, base. eu vim na nutricionista, mas eu não como fruta, legumes e frutas. E verduras. E verduras. Eu falo muito prazer. Tchau. Um prazer. Tchau, não dá pra gente Não trabalhar. Não Vamos tem jeito. pensar, né, em estratégias. E aí você tem aquele que fala assim, eu só como salada e fruta. Eu falo, vai dar parafuso de ouro e não vai dar o que você parafusar. Não é? Então não Maravilhoso. existe um melhor do que o outro. O grande problema é a população brasileira tem um consumo que chega a ser abaixo do mínimo preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 400 gramas por dia de legume, verdura e fruta. A maior parte da população brasileira. Estudos da Vigitel mostraram que, avaliando o Brasil todo, em torno de 17% consumiam a quantidade mínima preconizada de legume, verdura e fruta. 17%. É nada, né? E legume, verdura e fruta, eu brinco e falo assim, ó, um legume, uma verdura, uma fruta tem centenas de fitoquímicos. Sim. Fora as vitaminas, fora os minerais, fora as enzimas digestivas, certo? Fibras solúveis, fibras insolúveis. É a base da alimentação das bactérias saudáveis e é a base das vitaminas. As vitaminas e os minerais e os fitoquímicos são quem executam dentro da gente as nossas ações naturais, anti-inflamatórias, antialérgica, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena, imunomoduladora, neuromoduladora, e aí vai. Digestiva, circulatória. Não, cara, é uma lista, Entendeu? né? Bizarro. É quem executa a função. Sim. Então eu brinco que isso só é pra quem quer ter saúde. Tá? Perfeito. Denise, Muito e assim, bom. pra gente encerrar, né, o nosso podcast, a gente tem um momento muito gostoso, né? A gente, assim, primeiro dizer que toda a sua experiência clínica e o seu conhecimento, com certeza, trouxeram para todo mundo que tá assistindo a gente aqui muito esclarecimento. Até assim, eu falo que é o pontapé para buscar ajuda, né?
ficar alerta. Não, completamente. E aí, agora a gente tá chegando no final, e a gente sempre faz um bate-bola, tá? A gente costuma fazer um bate-bola aqui pro pessoal, tá? Então, vamos lá? Vamos bate-bola? É o que você, assim, falei, você pensou e a gente solta, tá, doutora? Eu falo uma frase e você complementa. Uma meta futura. Prevenção. Na verdade, já de agora, né? Comecem agora. Uma contribuição para você deixar para o mundo. O entendimento do processo nutricional. Replicado, né? Conhecimento é saúde. E ela já deixa isso, né? Há 30 anos aí com a gente. E hoje aqui mais um pouquinho. Uma superação, doutora. Estar aqui hoje, né? Depois de passar aí, na verdade, a gente nunca tá à toa, né? A gente tá porque algumas coisas acontecem com a gente, não é por acaso. Então, caminho. Tudo que eu passei com problemas e alergias, etc., com a família. Então, hoje tá aqui podendo ajudar outras pessoas. Que bom. Um momento de alegria, doutora. Estar aqui. E felicidade é? Meu Deus, é tudo isso, é felicidade, eu não sei nem dizer, porque eu me sinto feliz, né? Eu acho que assim, é realização em todos os sentidos, né? Familiar, social, saúde, profissional, então acho que é um pouco tudo. É um contexto, né? São complementos. E saúde, e com saúde, com intestino bacana, com muitas vitaminas, muitos minerais, frutas, verduras e tudo é possível. Certo. Exato. Tudo é possível. Denise, o nosso patrocinador Vitafor enviou alguns presentinhos pra você. Deixa eu te dar esse aqui, ó. Um presente pra agradecer, né? Um presente muito singelo pra agradecer a sua participação. Gente, o muito seu obrigada. tempo. Se você quiser abrir, fique à vontade. Abre, porque tá todo mundo esperando aqui. Posso? Tá todo mundo esperando aqui, você. Uma canequinha linda. Sinfor Plus, não tem adorei, como. Viu? Não esse é produto, eu já usei, amei. Você gostou do nosso lançamento, né? Eu Acabamos adorei. de lançar Sinfor Plus. Que graça, gente. Caderninho pra um molequinho chique. Essa garrafa maravilhosa. Gente, muito obrigada. É muito bom, viu? Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Escreva nos comentários suas sugestões de temas para que nos próximos programas a gente possa trazer tudo o que você quer saber. Inscreva-se no nosso canal, curta o nosso conteúdo e siga nosso patrocinador Vitafor no Instagram.